Bom, então, bom dia para todos. Eu vou começar a minha apresentação. Esse artigo, ele foi feito no começo do ano, então eu estou mexendo devagarinho nele. Seria muito bom ter o feedback de vocês, quem puder colaborar. Certo? Bom, o que esse paper fala, né? Esse artigo tem três questões principais. A primeira é identificar se características locais, de mercados locais, elas importam ou elas distorcem a transmissão da política monetária. Como que isso se dá? A literatura tem trazido desde uma longa data já a questão de que as características dos bancos ou das agências, mais raramente as agências devido à falta de dados, podem acabar transmitindo mais ou menos do que o previsto pelo formulador de política pública. Então, a gente tem os artigos mais recentes, por exemplo, do Baird, Foss e Norden, que eles tratam mais a questão da ciclicalidade da política monetária, que é um pouco do que eu faço nesse artigo. Os artigos mais antigos ali, eles pegam justamente as questões de liquidez das agências, dos bancos na hora da transmissão de política monetária, etc. Além disso, nesse estudo eu vejo o sinal do choque, se é um aumento ou uma diminuição na taxa de juros, o impacto que isso tem de forma assimétrica na transição de política monetária. Aí a gente tem desde o começo dessa literatura de ownership, né, de se é banco público ou banco privado, e a gente vai até o paper mais recente, no caso de Schiosi e Oliveira, que tratam da questão de um choque nos depósitos. Se é um choque positivo ou negativo, o impacto disso para os bancos. E o terceiro ponto, que ele trata dos efeitos reais de política monetária. Então, a gente tem aqui papers que tem o usual, que seria a política monetária impedida ou exacerbada pelas características dos bancos, mas eu queria chamar a atenção aqui pelo último paper do Greenstone, Mazen e Gain, que esse paper é um paper que não encontra efeitos, ele encontra que é difícil a gente ter na literatura, e esse é um dos papers que trata isso. E o mais interessante aqui é que, infelizmente, né, na verdade, não o mais interessante, mas esse terceiro passo eu não faço nesse artigo na versão atual dele, pretendo fazer em breve, porque isso requer dados da RAIS, e aí não é tão trivial assim mexer nos dados, então é uma coisa que fica para o futuro. Então, qual que é a motivação para esse estudo? Basicamente é esse gráfico aí. Eu peguei o estado do Rio de Janeiro. O que a gente faz? O que eu faço ali? Eu pego o histórico do volume de empréstimo, né, de várias agências desses locais, e aí eu agrego no nível do município, identifico qual é o mês em que tem mais que o mês daquele município é o mês que tem mais empréstimos. Então, por exemplo, a gente pegar os municípios de cor mais escura, eles acontecem mais para o lado de fevereiro, que é o mês que mais costuma ter empréstimo. E o que identifica isso? O que caracteriza um município como sendo do mês de fevereiro ou abril? Pega todas as agências desse município, identifica quais são as agências, soma tudo e classifica esse município como um município de determinado mês, baseado no histórico de empréstimo das agências desse município. Então, a gente consegue ver até uma certa heterogeneidade no mapa. E o que eu faço? Isso aqui quer dizer, foi feito no nível do município, mas eu faço isso no nível da agência, mais micro ainda. Então, isso é só uma forma de visualizar o que está acontecendo, e a gente consegue identificar uma grande heterogeneidade nos municípios, então, no nível das agências ainda mais. Né? E por que eu escolhi o Brasil? O Brasil, o papel do Brasil nesse estudo, ele é simplesmente por essas quatro características aí, não é em específico por ser brasileiro ou coisa do tipo, não.
O que acontece? No Brasil, a gente tem o Westban, que em 2019 passou a cobrir no nível da agência. Então, eu tenho dados mais micro do que do nível do município. E além disso, é um universo de agências bancárias do país. E além de tudo, né, além de ser um dado muito micro, eu tenho dados de balance sheet, né, balanço patrimonial mês a mês para essas agências. Então, permite uma observação bem microfundamentada nos dados. Além de tudo, o Brasil troca muito a taxa de referência, que no nosso caso é a Selic. Então, ela, por ter mudanças frequentes e, além de tudo, estar longe do zero lower bound, constitui um setting adequado para fazer a análise que eu vou mostrar mais à frente. Além de tudo, no Brasil, a taxa de juros é o instrumento monetário mais utilizado. Ele tem a soberania sobre a sua taxa de juros, quando outros países não têm, e faz isso de forma bastante frequente. E o que é o mais importante, talvez o mais importante aqui para o estudo, por exemplo, países como o Peru não identifiquei esse tipo de coisa, que é você ter um grupo de economistas, que é o Boletim Focus, que faz uma previsão de natureza até mesmo diária, apesar de não mudar muito serial nos dados, e eles acertam até bem, para o meu período aqui, eles acertaram 64,74% de quanto que seria a Selic. Então, essas características que tornam o Brasil um laboratório interessante para esse tipo de análise. O que eu encontro nesse estudo? Então, respondendo a primeira pergunta, né, se tem distorção? Sim, e essa característica da ciclicalidade, como está no título, ela funciona como um escudo para os mercados locais. Então, quando tem um aumento na taxa de juros, essas agências não deixam passar todo o efeito para o consumidor. Eles funcionam nesse sentido como um escudo. E isso acontece muito em dezembro. Se a política monetária ela é positiva ou negativa em termos de sinal no aumento ou diminuição na taxa de juros, eles são quando as taxas quando tem um aumento na taxa de juros, ou seja, tornando o crédito mais custoso, tem mais bloqueio do que choques negativos, ou seja, as agências menores elas acabam por proteger, as agências, desculpa, elas acabam por proteger mais quando tem um aumento no custo de capital. Além disso, as agências menores protegem menos do que as médias e grandes. Provavelmente aqui a intuição que eu dou é de que agências médias e grandes elas conseguem disseminar o custo de forma mais eficiente. Então, acaba por não deixar isso passar direto para os clientes. E o terceiro ponto, como eu disse, fica para um futuro breve. O que eu faço aqui, né? Aqui que é a parte talvez mais interessante em termos de estudo. A minha principal especificação ela é uma espécie de diff-in-diff, só que eu não tenho aqui uma variável dummy tradicional. Então, vamos lá, o que eu faço aqui? A minha variável dependente ela vai ser o volume de empréstimo, na maior parte das vezes, ou a proporção de empréstimo sobre o ativo total. Tentando aqui pegar uma margem interna e externa. Intensiva e extensiva, desculpa. O main month ali que eu chamo, o que eu faço? Eu construo essa variável pegando o histórico daquela agência nos últimos 5 anos, identifico, boto em ordem, identifico qual é o mês que aparece mais vezes como o mês de maior volume de empréstimo. Então, isso daqui é uma das minhas principais variáveis. A outra, que é a Unexpected Selic, o que eu faço com ela aqui? Ela é nada mais do que a previsão do Boletim Focus. Então, eu pego a Selic e subtraio dela a previsão do Boletim Focus. Geralmente, esse erro é muito pequeno, 0,25. Então, quando eu estiver falando aqui de uma mudança usual, eu vou estar falando dessa mudança de 0,25 para mais ou para menos, dependendo ali do sinal da previsão, certo? E para isso daqui ter uma interpretação não viesada, o meu principal assumption é de que não tem outro evento de caráter de oferta, porque eu estou pegando o efeito da Selic inesperada no mês principal para aquelas agências. Então, eu estou assumindo aqui que não tem nenhum outro tipo de mudança por oferta, pelo lado da oferta,
E além disso, eu tenho, ainda que não sejam relacionadas a características do município, mês, e nem daquela agência, porque eu tô aqui estou usando aqui efeitos fixos de município e mês, e além de tudo, características daquela agência, que é o alfa I ali. Eu uso também alguns controles, mas os efeitos se mantêm com e sem controles, e eu vou mostrar isso para vocês em breve aqui. Então, beleza, os dados, eles cobrem desde janeiro de 2006 até dezembro de 2018. Por que esse período? Porque a partir de 2006 começou a ter encontros de 45 dias, então resolvi manter o padrão. A estatística descritiva, já limpando tudo, contém 22.015 agências de 129 bancos diferentes. Esses dados de balance sheet, né, são cobertos numa frequência mensal. Lembrando só que esses dados são públicos, tá? Então, os encontros do Copom, eu tenho aqui para esse período de tempo 103 encontros, e a maioria deles teve mudança na taxa Selic. Uma coisa importante por que eu uso, né, o Boletim Focus, eu esqueci de mencionar isso antes, é que eu estou assumindo aqui que ele, pela mediana dessa previsão do grupo, e uso isso como um consenso de mercado. Então, o que sobrou ali, depois que eu subtraio da Selic real a previsão do Boletim Focus, o que sobra já é fora, já é tirando o consenso do mercado. E eu também uso os dados da IF Data, que é sobre a ownership do banco, a propriedade do banco, se é público ou privado. Isso vai ser útil para uma análise futura aqui. Então, aqui para ter uma ideia, a variação na Selic, né? E tá bem, não sei se dá para ver direito ali, mas está bem clarinho atrás, seria a Selic real e a previsão do Boletim Focus. Então, toda a diferençazinha, por exemplo, assim, que tem um espaço maior, essa diferença entre o previsto pelo Focus e o real se torna a Unexpected Selic. E tem uma previsão muito boa, tá vendo? Até botei uma correlação entre as duas aqui para dar essa ideia, além da sobreposto de um sobre a outra. Então, aqui já são os principais resultados. O principal resultado aqui é de que quando eu pego main month, que é aquela variável que assume valor 1, quando está no mês de mais volume para aquelas agências, eu tenho um aumento significativo no volume de empréstimo, que era o esperado, e também no volume de empréstimo sobre o ativo total. Então, essa medida de empréstimo histórico, ela parece ser um bom previsor, como deveria ser, do volume de empréstimos. E eu boto aqui vários controles, e isso aqui vai ser comum em todas as regressões. O efeito fixo de tempo e município, aqui tempo no caso é mês, o efeito fixo da agência e alguns controles que eu menciono aqui futuramente. Aqui também eu uso a Selic inesperada, e como esperada ela tem um efeito negativo, ou seja, um aumento no custo do empréstimo está atrelado a uma diminuição no volume de empréstimo, e isso também vale para a margem intensiva. Então, para 1 ponto percentual nessa expected Selic, tá, teria ali um aumento de uma unidade usual, que no caso seria aquele 0,25, estaria atrelado a uma redução de 1% no volume de empréstimo, no log de volume de empréstimo. Aqui. A próxima tabela, eu já estou fazendo a análise principal, que é com a interação das duas. Então, o que isso aqui está sugerindo para mim? Eu não tenho mais o efeito puro da Unexpected Selic, né, aquele efeito negativo. Mas eu tenho eu espero já pelo gráfico anterior, que esse efeito seja negativo. Então, aqui, o que eu estou observando nessa linha aqui é que esse efeito vai ter um efeito negativo, mas vai ser protegido, né, na ideia aqui do escudo, pelo principal mês daquela agência. Então, para um aumento no custo, teria uma redução nesse efeito negativo
ficando quase que... Eu não fiz esse teste, mas poderia até falar que fica meio que sem passar esse efeito, para o volume de empréstimo daquelas agências. Se tiver no mês principal, né? Aqui eu já começo a fazer análise heterogênea. Então, o que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando os choques positivos e diferenciando eles dos negativos e vendo o efeito disso no mês principal. Então, aqui, o que esse efeito aqui, esse coeficiente está falando aqui, é que quando o choque é positivo, é ainda maior essa proteção. Ou seja, quando tem um aumento no custo do custo de capital, um aumento da Selic. Nos meses principais, isso é importante, né? Se fizer simplesmente a soma desses coeficientes todos aqui, vai dar positivo ainda. Aqui, eu estou fazendo separando pelo tamanho das agências. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei pelas top 33% em termos de tamanho, pego as do meio e as inferiores ali, 33%. E o que é interessante aqui na hora de olhar, vamos pegar, por exemplo, esse coeficiente aqui, é que ele é monotonicamente crescente com o tamanho da agência, né? O mesmo vale pelos do lado aqui sem controle. Aqui, eu acabo por achar esse efeito nas agências pequenas e médias. Na grande aqui não tem uma significância, apesar de que aqui tem. Então, aqui fica um pouco dúbio o efeito, mas aqui seria significante, por exemplo, a 10%, eu não coloquei. Certo? Aqui, eu estou separando em agências públicas e agências bancárias. Aqui tem um resultado interessante, porque o que eu encontro é que não tem efeito, ou o efeito aqui, por exemplo, está no sinal inesperado, sem controles. Pegando esses daqui, não teria efeito em agências públicas, ou seja, as agências públicas elas não agem como um escudo na hora de proteger o tomador de empréstimo, enquanto que as agências privadas, sim. Isso aqui está em linha com a ideia de que agências públicas, de que bancos públicos, eles têm uma agenda diferente da maximização de lucro. Então, enquanto que as privadas, elas estão por buscar lucro, acaba sendo fazendo esse escudo na hora de transmitir a política monetária, enquanto as agências bancárias vão de acordo com o que o governo prevê. Né? E aqui eu faço esse efeito dinâmico. O que é isso daqui? Eu pego a minha variável de loan over assets, que é aquela da direita das tabelinhas aqui, né? Essas aqui, e faço o efeito disso ao decorrer do tempo. Então, eu faço uma interação dessa main morph no expected Selic com cada uma das... Eu boto, no caso, na verdade, 11 dummies, né? Tem que deixar uma de fora. E, por exemplo, aqui eu deixei dezembro de fora. E aí parece uma relação bastante crescente com relação a dezembro. E aqui fica quase que monotônico, né? Não fosse por esse daqui, que é trocando a variável pela variável de log loan volume. Então, o que isso aqui mostra? Que em janeiro se torna bem mais difícil para as agências conseguirem segurar essa transmissão da política monetária, ao contrário dos meses mais próximos de dezembro, aqui de novembro e dezembro. Então, tem uma questão temporal aí também nesse efeito. Com robustez, eu removi, fiz aquilo tudo de novo, né? Removendo as capitais, eu tirei o período anterior a 2010 para poder tirar o período de crise. Em vez de usar 5 anos de dados históricos para construir a minha medida de empréstimo histórico, eu, na verdade, considerei 7 anos e o resultado também se mantém. Eu tirei lugares que só tem 5 agências ou que tenha muita agência também, bancos. Então, mesmo com pouco ou muita competição, os efeitos se mantêm. Então, finalizando aqui, o que a gente aprende, né? Que é o papel da ciclicalidade de mercado no empréstimo. Então, ele acaba funcionando como uma barreira na hora de transmitir choques de política monetária, mas protege as agências contra choques na oferta. Para os indivíduos, né, para quem está pegando empréstimo,
Então, tem poucos substitutos, né? Então, acaba que se torna algo positivo para eles. E é interessante que, se possível, as pessoas possam aprender qual é o mês principal para suas agências. Isso, obviamente, não é tão trivial de se fazer, mas assim, se a pessoa não tem ideia do mês de que se trata, por exemplo, dezembro e novembro é um bom chute, porque 66% dos main months estão nesse mês. Para um policy implication aqui, o que eu sugiro é que eles podem aumentar essa eficiência na hora de transmitir a política monetária quando se levar em conta essa composição e o timing em que ela vai ser feita. Eu conversei com algumas pessoas da área, até mesmo os diretores, e eles sugerem que isso não é levado em consideração, até mesmo por aquela visão de que o que você tem que fazer mesmo é controlar a inflação e só, não importa onde a inflação ou exatamente onde isso está afetando. Então é isso, essa é a minha apresentação. Obrigado aí pelo tempo. Beleza. Muito obrigado, Luiz. Apresentação muito legal, parabéns. Obrigado. A gente pode abrir para a sessão de perguntas e respostas agora. Se alguém na audiência tiver alguma pergunta, comentário, pode fazer. Eu queria fazer uma sugestão, é o José Renato que está falando. Beleza. Tudo bem? Tudo beleza? É o seguinte, em agosto de 2011, se não me engano, teve uma grande, inesperada variação da taxa Selic. Estava esperando, se eu não me engano, um mês antes, estava esperando um aumento e, na verdade, teve uma queda. Eu acho que esse evento específico seria interessante para você fazer um estudo de caso, separado mesmo, separado do paper, tipo um anexo, só para mostrar um caso extremo de uma variação da Selic, o que acontece com aquelas agências que tinham um empréstimo maior em agosto, se não me engano, era agosto. Agosto de quando? Desculpa, você pode repetir? Foi agosto de 2011, se eu não me engano. Eu dou uma procurada ali. Uhum. Que estavam esperando um aumento e houve uma diminuição da Selic. Foi um grande choque de política monetária, né? Uma inversão, né, da tendência. Sim. De repente, é interessante para ver, naquele caso, vamos dizer assim, extremo, né, o que aconteceu com teoricamente, eu deveria estar absorvendo isso, né? Porque se era previsto, o pessoal do Copom, desculpa, do Boletim Focus estaria de olho nisso, né? Prevendo, e aí daria com um sinal oposto ao esperado. Mas, de qualquer forma, lógico que eu vou dar uma olhada. Obrigado aí pela sugestão. Na verdade, é o contrário. Estavam prevendo uma coisa 30 dias antes, né? E aconteceu outra 30 dias depois. É isso que é o meu ponto. Não, porque assim, a minha variável, ela pega essa diferença, né? Então, mesmo se eles estiverem prevendo de um lado, ela estaria captando pelo outro, entendeu? Isso que eu quis dizer. Mas, claro, vou dar uma olhada com carinho. Obrigado. Bom, uma coisa, só um detalhe aqui, rapidinho, ô Lucas. Até complementando o que o José Renato falou, uma ideia assim, que eu tenho para um futuro breve é de que eu faço a análise disso como evento de caso, né, igual o José Renato mencionou, sobre Mariana, porque tem muitas agências que são novembro e dezembro, né, e o desastre de Mariana foi justamente em novembro. Então, isso daria até uma contribuição maior para esse ponto que eu estou dizendo, de que a política monetária pode não estar considerando questões locais, né? Beleza. Obrigado, José Renato, pela pergunta. Agora, eu vou fazer uma também que ficou ali que ficou mais como uma curiosidade minha, assim.
tem uma hora que você mostra aquele gráfico, né, com as barras cinza, mostrando a dificuldade, né, das agências em segurarem os reajustes no final do ano e a facilidade delas em repassarem esses reajustes mais para o início ali do ano. Isso. Isso. Aí eu fiquei curioso se isso podia ser devido ao fato da maior parte assim dos reajustes de inflação ocorrerem ali no início do ano, né? Tipo, por exemplo, reajuste de material escolar, curso, né? Colégio particular, faculdade, essas coisas têm reajuste com base anual, né? Toda vez que vira o ano ali em janeiro, sei lá, a mensalidade da faculdade, do colégio particular, dá uma reajustada grande, assim. Aí eu pensei, Desculpa, Lúcio, pode terminar. aí eu pensei se esse fator, né, que você retratou ali naquele gráfico, poderia ser dado por isso. Já que a economia toda, a maior parte dela reajusta ali em janeiro, fevereiro, as agências, elas meio que surfam essa onda do reajuste e Meio que deixam passar mecanicamente, né? para os clientes, né? O reajuste ali da política monetária junto desse combo, digamos assim. Fica mais fácil para eles ir junto da onda ali do que reajustarem sozinhos ali nos meses de final de ano. Entendi. Eu concordo contigo. Eu tento meio que evitar essa interpretação, justamente por isso até que aquilo ali não sei se eu deixei claro até, aquilo ali é o plot da interação. Então, é o efeito da política monetária no mês principal. E meio que essa questão do mês principal, ela está ortogonal a isso, de questões de, por exemplo, né, como você sugeriu um bom exemplo aí, que é o de alteração dos preços de material escolar, né? Isso meio que está ortogonal, porque tem lugar que é janeiro, mas tem lugar que é fevereiro, tem lugar que é julho. E o que leva a isso é uma característica muito única do lugar. E não necessariamente alguma característica como, por exemplo, essa que você sugeriu. Entendeu? Então, eu acredito que sim, é uma interessante interpretação, que eu tenho que tomar cuidado para evitar na hora que eu mostrar aquele gráfico. Mas obrigado pela sugestão, viu? Ah, beleza, entendi. Então, a intenção é meio que separar, né, esses efeitos e tentar Isso. pegar mais as heterogeneidades locais. Exatamente. Por isso a ideia do Tá. mercado local, né? Isso. É justamente o contrário. Então, você pega justamente ali no nível de município e agência local para justamente capturar mais as Separar essa questão. heterogeneidades e não o quadro macro, assim, do que acontece no Exatamente, quadro. perfeito. Beleza. Obrigadão. Pela interpretação, que foi melhor do que eu expliquei. Tranquilo. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, são 9 horas em ponto agora já, a gente pode seguir para a apresentação do José Renato. Aí pode compartilhar sua tela, por favor. Vocês estão conseguindo ver? Beleza, estou vendo já aqui. Tá, beleza. Bom, então o trabalho é basicamente sobre competição bancária e o custo de financiamento de empresas, né? O foco é aqui em empresas. Ele é um trabalho em conjunto com o Marcos Soares e com o Bernardes. O Bernardo está aí na sessão. E se vocês tiverem dúvidas, podem escrever no chat, né? Então, falar aí. E aí, se a dúvida for fácil, eu respondo. Se for difícil, o Bernardo responde aí, porque ele que consegue responder as perguntas mais difíceis. Sei não, hein? Bom, esse trabalho surgiu num grupo de trabalho do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele juntou 4 bancos centrais da América Latina para estudar justamente a competição bancária e o custo de financiamento de empresas. E aí o nosso trabalho foi com dados do Brasil, né, de todos os 4
grupos tinham dados a nível de empréstimo e conseguia, vamos dizer assim, separar oferta e demanda por empréstimos. O nosso trabalho, especificamente, ele foi também um pouco mais para o lado do switching cost, né, do custo de você trocar de banco. A gente vai ver aqui que o trabalho tem uma parte sobre realmente competição e poder de mercado de banco, e a outra que é mais sobre o switching cost. Esse aqui é o disclaimer, né, que eu tenho que falar, que as visões não são necessariamente do Banco Central. Nós três autores trabalham para o Banco Central. Aí, como eu falei, né, o objetivo do trabalho é estudar os links de competição no mercado de empréstimos e os spreads de empréstimos para firmas. Então, o foco aqui, primeiro, é no mercado de empréstimos e não de depósitos, e empréstimos para firmas, né, e não para pessoa física. E a gente vai focar aqui também em bancos privados. A gente vai tentar avaliar empiricamente 3 hipóteses, né, nessa área de competição. A hipótese do poder de mercado, que é a mais, vamos dizer assim, famosa e intuitiva. A hipótese da informação, que não é tão intuitiva, e do hold-up, do switching cost. Eu vou falar no próximo slide sobre elas. Bom, a primeira hipótese, então, vamos dizer assim, é a mais intuitiva, que diz que uma menor competição vai levar a maiores spreads. E aqui, maior competição, você pode dizer também, menor competição seria o equivalente, né, mais ou menos, a um maior poder de mercado. Então, e é isso que a gente acha no nosso trabalho empírico. Quanto maior o poder de mercado, maior seria o spread. Então, isso é bem, né, intuitivo. E essa pode ser mais... você vai encontrar maiores trabalhos teóricos, tanto empíricos, com ela. Uma hipótese menos conhecida é da informação. Essa hipótese da informação é específica do mercado bancário. Qual é a ideia aqui? Quando você tem uma menor competição, os bancos eles conseguem ter um relacionamento mais longo com aquela empresa, ou com aquele cliente de uma forma mais geral. Com isso, ele consegue dar para aquele cliente um spread menor, porque ele vai diminuir a assimetria de informação. Ele consegue, ao longo desse relacionamento, vai conseguindo mais informações, diminui a assimetria de informações e conseguiria reduzir, vamos dizer, o risco, né, e dar um spread menor. Então, a ideia aqui é que os bancos eles fariam esse relationship lending, né, seria, como dizer assim, um relacionamento maior com aquele cliente, iam ter mais esse soft information e conseguiriam dar taxas menores. Essa hipótese aqui não é muito intuitiva, porque está dizendo que uma menor competição levaria a menores spreads, né? Então, isso não é muito intuitivo. Tem um paper da Fungakova et al. Que usa, de 2017, ela usa dados da Europa e ela acha suporte para essa information hypothesis. Mas a maioria dos papers empíricos, né, acabam dando suporte para market power. E uma terceira hipótese seria do switching cost, do problema do hold-up. Nesse caso aqui, um maior relacionamento banco-empresa, no nosso caso, né, levaria os bancos a fazer um lock-in do cliente. Eles vão, vamos dizer assim, capturar aquele cliente e cobrar spreads maiores. A ideia aqui é que os clientes teriam um custo de trocar de banco que está relacionado com a informação que esse banco adquire ao longo do relacionamento. Então, como o banco que ele está atualmente tem aquela informação, né, que vem do relacionamento, e os outros bancos não têm, eles conseguem cobrar essa taxa a mais. Veja que aqui o raciocínio é o contrário da information hypothesis, né, porque na information hypothesis ele tem essa informação maior, mas ele não usa,
desculpa, no Information Report ele tem essa informação melhor e ele usa para diminuir spread. Já aqui ele tem essa informação maior, mas ele usa justamente para aumentar esse spread. Ele usa o poder informacional dele para aumentar esse spread. O nosso paper, ele acha justamente evidência empírica do hold-up problem aqui. Então, só de uma geral dos resultados empíricos, né? O nosso resultado é que uma menor competição ou maior poder de mercado, e aqui a gente vai medir com índice de Lerner, ela é associada com maiores spreads, que é o mais intuitivo, né? E, além disso, que o maior relacionamento, o maior tempo de relacionamento do banco com a empresa está associado também com maiores spreads. E o terceiro, né, seria que a gente tem um switching cost, um custo de você mudar de banco, ou seja, quando você muda de um banco para outro, você acaba pagando um spread menor. Isso é uma evidência que você tem um custo de trocar de banco. Esses resultados empíricos 2 e 3 eles sugerem que os bancos eles têm um comportamento de primeiro capturar os seus clientes oferecendo uma taxa menor, que seria o 3, e depois extrair renda aumentando a taxa de juros à medida que o relacionamento vai se desenvolvendo, né? À medida que ele vai tirando informação daquele cliente. Então, de uma forma geral, né, em termos das hipóteses, a gente tem evidência empírica para a hipótese do poder de mercado, não tem para a information hypothesis, né? Mas tem para o switching cost, né? Que é relacionado com esses 3 resultados empíricos aqui. Então, vamos lá, o paper em si, né? A nossa amostra tem dados no nível do empréstimo, a gente tem empréstimo, a gente tem esses dados lá do SCR, então a gente tem o valor de empréstimo, você tem colateral, o prazo, o rating e a taxa de juros, né, obviamente. Tem dados da firma, né, do tamanho, localização, etc., né, KNAI, etc. E tem dados do banco. Os dados do banco são basicamente dados contábeis, o segmento e de controle que é privado ou público. A gente vai focar aqui, como eu falei, nos bancos privados. E o que é interessante aqui nesse paper tem dados de relacionamento. A gente tem o número de anos de relacionamento do banco com a firma. Isso vai ser bem interessante de olhar. A nossa principal variável dependente vai ser o spread. Como o nosso foco é no mercado de empréstimo, a gente vai calcular o spread como uma diferença da taxa de juros do empréstimo com a curva do tesouro. Ou seja, aqui a gente não está interessado no spread, naquele spread total, né, que vai da taxa de empréstimo à taxa de depósito. Então, só na parte da taxa de empréstimo até a curva do tesouro. Ou seja, o foco é na competição no mercado de empréstimo e não na competição no mercado de depósito. Esse é o nosso foco aqui. Ainda sobre a amostra, né, a gente pega dados contábeis dos bancos, que são trimestrais, os dados dos empréstimos são mensais. A gente vai focar em 3 tipos de empréstimo, que é capital de giro, desconto de recebíveis de uma maneira geral, e veículos. Esses 3 empréstimos são os principais no mercado livre, né? Não é mercado não direcionado. Por isso que a gente escolheu esses 3 para firmas, né? Para firmas, empresas. É de 2005 a 2016, são 12 anos. E aqui nosso foco, como eu falei, vai ser nos bancos privados. A gente tem ao longo desses 12 anos, né, teve 136 instituições. A nossa amostra, no final, vai chegar em torno de 14 milhões de empréstimo e de 2,2 milhões de firmas. A gente tem uma amostra estendida que inclui também bancos públicos, cooperativas e outras instituições. Essa amostra ela é maior, né? Mas a gente resolveu focar nos bancos privados, porque os bancos privados é que realmente maximizam o lucro e
e a gente pode usar o índice de Lerner, né? Vou falar mais sobre isso mais adiante. Então, aqui uma estatística descritiva, né? O spread é bem alto no Brasil, né? Esse é um dos motivos de ser interessante analisar o Brasil. Para capital de giro, né? Que você não tem muitas garantias, o spread é maior. Você tem 3, quando você vai aumentando as garantias, o spread vai diminuindo. Na média, o spread é de 25 ponto percentual. E, basicamente, metade dos nossos empréstimos são de capital de giro na nossa amostra. A nossa principal variável independente, né, que a gente quer medir o poder de mercado, é o índice de Lerner. Ele é basicamente uma medida de markup, né? Então, é o preço menos o custo marginal dividido pelo preço, um markup percentual. O preço aqui ele vai ser, ele tem a ver com taxa de juros, né? Então, vai ser resultado de intermediação financeira como um percentual do total do crédito. E o custo marginal a gente calcula baseado numa translog, na função de custo translog, e isso tudo com dados contábeis. A gente usa tudo dados contábeis. O índice de Lerner ele assume que aquela instituição está maximizando lucros. Então, é por isso que a gente está focando nos bancos privados, né? Até como o Luiz mencionou, né? É claro que os bancos públicos e mesmo as cooperativas de crédito, é claro que elas maximizam o lucro. Então, por isso a gente foca aqui nos bancos privados. Isso aqui só para dar uma ideia do índice de Lerner ao longo do tempo, né? Ele é positivo, a mediana é positiva a maior parte do tempo, mas a gente tem algumas instituições que chegam a ficar negativos em alguns pontos no tempo. Vamos lá, a nossa especificação econométrica principal seria essa aqui. A nossa variável dependente é o spread, né? É o nível de empréstimo, o spread daquele empréstimo específico, ou seja, a gente tem lá o banco, a empresa e o mês daquele empréstimo. A nossa principal variável independente seria o Lerner. O Lerner está no nível do banco, na verdade do conglomerado bancário, né? A gente agrupa por conglomerado, mas o T aqui, na verdade, ele é trimestre, né? A gente repete o Lerner para os 3 meses daquele trimestre. Então, o Lerner aqui é uma variável no nível do banco trimestre. A gente tem as características do empréstimo, né? Como eu falei lá, o prazo, o tamanho, etc. Tem variáveis de relacionamento, o banco firma, em especial o tempo de relacionamento. Na nossa especificação base, a gente usa efeitos fixos de firma e efeitos fixos de banco. E por isso a gente consegue, né, separar melhor os efeitos da demanda por crédito da oferta por crédito. A gente também coloca efeitos fixos de tempo e de tipo de crédito, né, se é capital de giro, VIX, etc. A gente faz uma interação dos dois para ficar mais detalhado, para ter tendências para cada tipo de crédito. Uma coisa que muita gente olha assim de cara é que vai ter um problema de endogeneidade, né, entre o índice de Lerner e o spread. A gente fala muito sobre isso no paper, né? Mas só para dar uma ideia, se a gente pegar a correlação do spread com esse índice de Lerner, ela é próxima de zero. Na verdade, ela é ligeiramente negativa, é menos 0,002, mais ou menos, né? Ainda que a gente agrupe, se a gente agrupar o spread para a mesma dimensão, né, banco-tempo, banco-trimestre, se fizer a correlação, vai dar uma correlação que é ligeiramente negativa. Além disso, você tem que ter em mente que o Lerner ele é uma medida bem agregada, né? Ele é uma medida do poder de mercado do banco inteiro. Então, usa todos os tipos de empréstimo, né? Não só para esses 3 que a gente está usando, não só para pessoa jurídica, usa também para pessoa física. Então, é uma medida bem mais agregada, né? Além do que a gente usa essa série de controles, né, para controlar as características do empréstimo especificamente. Então, vamos lá. Aquela regressão que eu acabei de mostrar, ela seria essa da coluna 1 que eu estou mostrando aqui, né, com efeitos de banco e de firma. Então, a gente vê aqui
que tem um coeficiente positivo para o Lerner, ou seja, quanto maior o poder de mercado, maior o spread, ou se você quiser, de outra forma, né, quanto menor a competição, maior o spread. E mesmo nas outras especificações, esse resultado ele é também positivo, né, ele vai diminuindo, e em todas elas ele é estatisticamente significante. O que a gente muda, né, nas outras especificações? Na especificação 2, a gente troca o efeito fixo de firma pelo efeito fixo de firma vezes ano. Na especificação 3, a gente troca o efeito fixo de banco pelo efeito fixo de banco vezes ano. E a especificação 4, ela é a mais saturada de todas, né, que a gente usa efeito fixo de banco vezes ano e de firma vezes ano. Aqui é bom a gente mencionar, né, que quando a gente coloca efeito fixo de banco vezes ano, essa especificação é muito saturada, porque a nossa principal variável aqui, né, o Lerner, é de banco vezes trimestre. E aqui, se a gente coloca um efeito fixo de banco vezes ano, na verdade, a gente está super saturando, né, a nossa especificação. Né? O número de graus de liberdade aqui passa a ser bem pouco. E ainda assim, a gente consegue, né, um resultado estatisticamente significante, apesar de ser bem menor, né, em termos de coeficiente aqui. Né? Bom, em termos daquelas hipóteses que eu mencionei anteriormente, né, isso aqui é uma evidência, né, daquela hipótese de poder de mercado. Né? Tem um relacionamento positivo entre o poder de mercado e o spread, ou seja, os bancos exercem o poder de mercado para cobrar spreads maiores. E aqui, aquela especificação tinha várias variáveis, mas a outra que eu queria mostrar aqui é o log, né, do relacionamento banco-firma. A gente vê aqui que esse coeficiente ele é positivo, é mais ou menos em termos de 0,20, é estatisticamente significante em todos os casos. Né? Isso aqui é estatística T, né? Estatística T. E isso aqui, né, para muita gente, né, isso não é muito intuitivo, né, porque se o banco ele tem um relacionamento maior com aquela empresa, ele poderia ter uma informação melhor e cobrar um spread maior. Mas não é isso que ele faz justamente o contrário. Né? À medida que o relacionamento vai aumentando, ele passa a cobrar um spread maior. Isso é uma evidência, né, ou de custos de você trocar de banco ou do hold-up próprio. A gente vai ver isso com mais detalhes adiante. Mas, de qualquer forma, isso aqui é uma evidência que aquela hipótese da informação ela definitivamente não se aplica no nosso caso aqui. De certa forma, esse coeficiente positivo também é uma evidência de poder de mercado dos bancos. Então, vamos lá. A outra parte que eu queria falar... sim. Isso aqui é uma outra análise que a gente faz. Ao invés de olhar o Lerner como uma variável contínua, a gente transforma o Lerner numa variável discreta em termos de quintil. A gente calcula os quintis do Lerner e então ele vira uma dummy para a gente conseguir, vamos dizer assim, interpretar melhor o que é esse Lerner. Então, a interpretação aqui é que aqueles empréstimos que estão com Lerner no maior quintil 5, eles vão pagar um spread que é 1,8 ponto percentual maior do que aqueles empréstimos que estão no primeiro quintil do Lerner. Ou seja, todos esses quintis aqui estão em relação ao primeiro quintil. O primeiro quintil é aquele com menor poder de mercado, o quinto quintil é o com maior, o quarto quintil é o segundo maior, né, etc. Então, a gente vê claramente aqui a magnitude desse poder de mercado em termos de quintil. Né, vai aumentando monoconicamente nos 20% maior, né, de poder de mercado do Lerner, 1,8 ponto percentual maior. A gente faz a mesma coisa para o HHI, né, que é o índice de concentração. A gente calcula concentração por localização, né, não dá para fazer nacional porque a gente tem efeito fixo de tempo. Só que, em termos de concentração, a gente não acha nada que seja economicamente relevante. Né? Até é estatisticamente relevante, mas são só
6 basis points, né? 0,06%. Então, em termos de concentração, a gente não acha nada relevante. Então, desculpa. Então, a segunda parte do paper que eu queria mostrar é essa parte justamente de relacionamento. Então, vamos lá. A gente consegue olhar evidência empírica de que os bancos têm uma estratégia, os bancos privados, né? Tem uma estratégia de primeiro capturar aquele cliente e depois, vamos dizer assim, extrair renda. Então, primeiro ele captura aquele cliente oferecendo uma taxa de um spread menor do que aquele cliente tinha no banco anterior, ou seja, o banco novo, ele captura o cliente oferecendo um spread menor que ele tinha no banco anterior. E depois ele extrai renda aumentando esse spread à medida que o relacionamento vai desenvolvendo. Então, eu vou mostrar aqui em 2 slides, né? O primeiro slide é a parte do switch, né? Ou seja, isso aqui a gente calcula uma variável de switch, que é se aquele empréstimo ele é de um banco diferente do banco anterior. Tá? O que a gente olha aqui é que quando aquele empréstimo é num banco diferente do banco anterior, ele tem um spread menor. Né? Para pequenas empresas, até um ponto percentual menor. Então, empresas maiores também é negativo. Agora, aqui ele é um switch, né, uma troca de bancos, onde o novo banco ele tem um relacionamento novo com aquele cliente, ou seja, um relacionamento com menos de 1 ano de duração. Ou seja, quando você tem um banco que ele quer capturar um cliente novo, ele vai lá e oferece um spread menor. E depois disso, né, vem nesse slide aqui, né, a gente vai calcular o que acontece com o spread ao longo do relacionamento banco-firma. Então, aqui no eixo horizontal, a gente tem a posição marginal daquele spread, daquele empréstimo no relacionamento banco-firma. E aqui, no eixo vertical, a gente tem o spread. E aqui são dummies em relação ao primeiro empréstimo. O primeiro empréstimo seria aquele do slide anterior. O que a gente olha aqui é que, à medida que o relacionamento vai desenvolvendo, né, o spread vai aumentando. Né? É quase que monotonicamente crescente. Né? Então, ou seja, isso é uma evidência que os bancos eles capturam aquele cliente e vão extraindo renda ao longo do tempo. Essa linha horizontal que eu coloquei aqui, seria basicamente o coeficiente do slide anterior. Né? Ou seja, a gente pode ver aqui que já no terceiro empréstimo, o banco ele já chega no break-even. Né? A gente viu no slide anterior que era um ponto percentual que ele pagava a menos do que o banco anterior, mas aí já no terceiro empréstimo ele já chegou no break-even e a partir daqui já vai cobrando taxas maiores. Então, ou seja, isso aqui é claramente, né, o banco primeiro capturando o cliente, pagando spread, por exemplo, para empresas micro, um ponto percentual maior, mas aí depois ele vai aumentando esse spread, no terceiro spread já chegou no break-even, num ponto percentual para empresas micro, né, e a partir daí ele vai cada vez mais aumentando o empréstimo. Então, só para resumir aqui os nossos resultados empíricos, né, tem evidência empírica do depósito de poder de mercado, de que as empresas têm um switching cost que parece ser um switching cost informacional, né, tem a ver com a informação, e que os bancos privados têm essa estratégia de primeiro capturar e depois tentar extrair renda dos bancos. Bom, era isso aqui. Se tiverem perguntas aí. Posso fazer uma pergunta, Renato? Aqui é o Theo, de São Paulo. Uma dúvida só, você mostrou ali que a partir do terceiro empréstimo seria o break-even. Você chegou a verificar quanto tempo isso demora, mais ou menos? Aquilo lá é o terceiro empréstimo mesmo, né? Não importa o tempo. Isso, é o terceiro empréstimo, não importa o tempo. Aí depende do tamanho de firma, tem entre o segundo e o quarto empréstimo, né? Mas para microfirmas seria o terceiro. Eu não me lembro quanto tempo, a gente não chegou a fazer essa conta, não. Mas, de qualquer forma, as outras, como é que se diz,
nessas especificações, a gente olha a posição ordinal, a gente tem essa mesma conta com o tempo de relacionamento, né? E a gente mostra que, à medida que o tempo de relacionamento vai aumentando, vai aumentando o spread também. Não sei se eu tenho aqui. Não, deixa eu mostrar. Não, tem que olhar no paper mesmo. Não, beleza. E a outra dúvida é meio prática mesmo. Você considerou pós-fixado também? A maioria é pré-fixado, a gente tem o pós-fixado. Aí, nesse caso, o spread seria simplesmente, né, quando é pós-fixado, tipo CDI mais uma taxa pré, né? Nesse caso, é simplesmente a taxa pré, né? Esse mais CDI, né? Quando aquele percentual de CDI, a gente não usa aqui, né? Tipo, não, a minha pergunta é prática mesmo, estou usando os dados do SR. Então, estou com meio problema. A gente tem efeito fixo disso, né, para controlar para isso, mas não tem. A gente começou só com os pré-fixados, depois a gente adicionou esses, mas os resultados não mudam muito, né, mesmo porque eles são menos, a quantidade é menor. Né. Na verdade, eu tenho a impressão que para empresas menores tende a ser mais pré-fixado, né? Para empresas maiores tem esse CDI mais alguma coisa. Né? Não, é o meu filho também. Não. Beleza, obrigado aí pela resposta. Se você tiver interesse, né, o paper é um working paper do Banco Central, é o número 512, aí lá tem bem mais detalhes, inclusive dessa questão do tempo de relacionamento, né, se quiser olhar lá, né? Beleza, vou dar uma olhada lá, obrigado. Posso fazer uma pergunta rapidinho, Zé Renato? Porque não ficou claro para mim ali na parte dos controles, você usa a medida de rating, né, para aquele empréstimo. Mas tem como seus resultados serem dados pelo fato de que o pool que você pegou de empréstimo ser ruim? Você tem uma medida de risco exposure, se as pessoas deram default, atrasaram? Essa questão do expose é meio polêmica, né? Nessa versão atual do paper não tem. A gente só usa o rating ex ante, né? Que é o rating que a própria instituição dá para o cliente. Aí, curiosamente, a gente tem tanto efeito fixo de tamanho do empréstimo, de prazo, efeito fixo de firma, etc. O rating ele não ajuda muito para o spread, né? Ele condicionalmente, né? Tipo, você adicionar o rating, além daqueles outros controles todos que a gente coloca, ele acaba que não ajuda muito. Então, eu diria que o tamanho da firma ele é mais importante em termos de risco do que o próprio rating. Então, no paper, para fazer vamos dizer assim, essa diferenciação em termos de risco, a gente faz heterogeneidade por tamanho da firma. Então, se você olhar no paper, tem vários, vamos dizer assim, vários análises por tamanho de firmas. Quanto ao default exposure, né, a gente não está nessa versão do paper, mas a gente colocou, tem um trabalho no relatório de economia bancária desse ano que a gente faz essa análise adicionando o default exposure com uma medida, né? O resultado, vamos dizer assim, esses gráficos, né, da posição ordinal com spread, eles vão diminuir um pouquinho quando a gente coloca o default exposure, mas o problema é que ele é meio polêmico, o default exposure, porque você pode decompor o default exposure entre o default que o banco tinha ex ante mais um erro de previsão do default. Então, a questão é até que ponto esse erro de previsão do default do banco ele deveria influenciar o spread. Né? Então, é uma questão meio polêmica se a gente deveria incluir ou não o exposure. Né? Mas mesmo com o exposure, o hold-up problem se mantém. Esse é o meu ponto. Sim, se mantém, diminui um pouquinho.
eu não me lembro exatamente, se você tiver... É o REB desse ano, né? O REB 2020 tem um bloco sobre cooperativas bancárias que a gente repete essa análise, né, da posição ordinal com spread para cooperativas de crédito. A gente compara cooperativa de crédito e bancos privados. E nessa análise a gente inclui o default exposed como um controle adicional. Então, se você quiser olhar nessas diferenças, né, quando a gente inclui o default exposure lá, na verdade, não é default, a gente olha o atraso 6 meses depois, porque esses empréstimos são bem curtos, né? Os empréstimos são bem curtos. Então, a gente olha o atraso 6 meses depois como uma medida de delinquência, né? Não é exatamente depois, é delinquência. Mas é interessante você olhar lá. Valeu pela sugestão. Oi, desculpa, não escutei. Eu vou dar uma olhada sim, obrigado pela sugestão. Uhum. Eu tenho... Posso fazer uma pergunta? Dá tempo? Por mim, pode. Não tiver problema do tempo. Pode, vai lá. Em relação à estimação do custo marginal, vocês fizeram alguma robustez nesse sentido? Tentaram estimar através de outras especificações e tudo mais? Sim, a gente fez várias robustez, só que o resultado era sempre muito parecido, né? Inclusive, é meio chato, né? Porque a gente faz lá o custo marginal, calcula o Lerner, a gente tinha, sei lá, cinco variáveis de Lerner lá, a gente fazia, em todos eles, os resultados eram muito parecidos. Mas tipo assim, depois que a gente terminou esse paper, a gente continuou mudando, né, essa especificação do custo marginal, mas a gente não refez os dados. Você olhar no relatório de economia bancária, você vai ver que a gente foi melhorando, né, essa análise do Lerner lá. Mas é bom deixar claro, né, aqui nesse paper, o nosso objetivo é calcular um Lerner por banco. A gente quer calcular um poder de mercado específico daquele banco naquele trimestre. O objetivo lá no relatório da economia bancária já é um Lerner agregado dos bancos brasileiros como um todo. Então, tem essas diferenças nessa especificação. Mas, tipo assim, um dos revisores, né, quando a gente submeteu lá no working paper do Banco Central, ele sugeriu uma alteração no cálculo do custo marginal. A gente fez essa alteração, mas não deu muita diferente. Ele é relativamente robusto o resultado. Beleza. Em relação à endogeneidade, porque, por exemplo, a taxa de juros vai afetar o custo marginal dos bancos, né? A taxa de funding dos bancos e tudo mais. Tem até uma literatura grande sobre isso, balance sheet channel da política monetária e tudo mais. Vai ter um problema de endogeneidade aí. Vocês tentaram... Você até comentou, inclusive, né? Uma outra coisa, assim, Bernardo aqui falando, para tentar responder isso para você, Otávio. O que nós fizemos é o seguinte: o custo marginal ele é calculado em cima da intermediação financeira em estoque, né, em ser. É aquilo que já foi feito até aquele momento do tempo. Então, você está até T, né, digamos assim. E quando a gente olha os empréstimos, as taxas dos empréstimos, né, que é a nossa variável dependente, a gente olha para o spread de novos empréstimos. Então, pelo menos em termos de simultaneidade, você consegue diminuir esse problema da endogeneidade dessa forma. Olha para o passado, para independente, e foca no spread das novas operações apenas. Outro ponto aí para colocar. De qualquer forma, no paper a gente coloca o Lerner com lag, a gente faz vários testes de robustez especificamente para a endogeneidade do spread com Lerner. Entendi. Porque senão seria uma relação tautológica aí, né? Aí... Beleza. Acho que já passou do tempo aí, né? Não, tá tranquilo, passou 5 minutos só. Obrigado, então, pelas perguntas. Beleza, então. Obrigado pela apresentação, José Renato, muito legal. Obrigado pela sessão de perguntas e respostas também.
Eu vou passando para a minha apresentação agora, então. Vou compartilhar aqui minha tela. Todo mundo está conseguindo ver aí? Sim. Tá, beleza. Vou começar aqui, então. Bom, então, esse trabalho que eu vou apresentar aqui hoje foi basicamente a minha dissertação de mestrado lá na FGV-PGE, onde o professor João Vitor Isler foi o meu orientador, né? Bom, aqui introduzindo, né, fazendo a motivação inicial aqui, bom, basicamente, né, no mundo de hoje, a gente vive num mundo movido pela informação, né? Um mundo com a internet, todas essas tecnologias atuais têm um fluxo de informação muito grande. Então, isso torna cada vez mais difícil, né, você alocar o seu foco ali no, digamos assim, na coisa certa, né, que vai levar você a ter um retorno, assim, visando um fundo de investimentos, um investidor e tal. Tem até aquela frase famosa do Simon, né, em 71, que ele fala que uma riqueza de informações cria uma pobreza de atenção. Aí, nesse sentido, né, o meu paper aqui hoje é basicamente uma extensão desse paper do Kaspersky, do Van Nielberg e da Laura Veldkamp, de 2016, para o caso do Brasil, né? Porque no caso deles, eles usam dados de fundos mútuos de ações americanas para tentar responder à pergunta se, né, e como os gestores de fundos de ações criam valor para os seus clientes. Eles usam a variável observável do ciclo do ciclo econômico, né? Se a economia está em recessão ou expansão, para tentar linkar as escolhas de informação desses indivíduos, desses investidores, com resultados de formação de portfólio e retorno de fundos no mundo real. Eu vou tentar fazer basicamente a mesma coisa para o caso do Brasil, mas vou tentar também olhar para ativos que têm seu retorno linkado à inflação, como NTNBs, por exemplo. Aí, para isso, eu vou incorporar o que vai ser um índice de credibilidade para o Banco Central, que eu vou construir mais à frente, mostrar a evidência de que, né, o nível de atenção vai ser realocado, né, ao longo do tempo da minha amostra aqui, que vai basicamente de 2010 a 2018, uma vez que eu vou ver um grande número de atualização nas previsões de inflação em períodos de baixa credibilidade do Banco Central, juntamente com compras de NTNBs por parte dos fundos nesses mesmos momentos. Isso pode ser interpretado da seguinte forma, que quando eu tiver num período que os agentes acharem que o Banco Central está enfrentando baixa credibilidade, a meta de inflação não vai ser alcançada,
Então, nesse sentido, os agentes vão passar a elaborar ou atualizar as suas próprias previsões de inflação e alocar os seus recursos para, digamos assim, choques, né, que afetem a dinâmica inflacionária. Aí, nesse sentido, a NTN-B, né, o título da NTN-B serviria como um hedge para a inflação, dado que seu retorno real é fixo, né, só a parte nominal que é variável, e em períodos de credibilidade alta do Banco Central aconteceria justamente o oposto. Eu vou encontrar também uma maior dispersão, né, no cross-section de ativos linkados à inflação no portfólio dos fundos. Isso vai acontecer pelo que a gente vai ver mais à frente, pela heterogeneidade nos investidores, né, que uma parte deles vai ter skill, né, algum tipo de habilidade, outra parte não vai ter. A maior dispersão no cross-section dos retornos entre os fundos vai acontecer pela mesma razão. E a gente vai ver também um fato interessante é que, em média, né, o fundo vai ter um histórico de retornos melhor em períodos de recessão do que em períodos de expansão econômica. Bom, agora, olhando para a base de dados, eu vou usar basicamente duas bases de dados. A primeira vai ser uma que é mantida pelo Banco Central, que é basicamente uma pesquisa focos para a inflação do IPCA desagregada, né? Que ela vai contar com 126 instituições de mercado, que vão de 2011 a 2018, né, pegando ali 92 meses, e 1908 expectativas de inflação diárias, assim. Nesse caso, eu vou ter um painel desbalanceado, porque os agentes vão estar fazendo previsão anual, mas numa base diária, enquanto que a segunda base de dados vai ser uma que eu peguei da CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, de onde eu vou tirar dados sobre os fundos de investimento, né, mas vou considerar só aqueles que são fundos de ações e aqueles com títulos linkados à inflação, como NTN-Bs, por exemplo, no seu portfólio. Aí isso vai me dar um total de 5.861 fundos. Bom, aqui o primeiro fato estilizado, né, para servir como motivação. A linha vermelha basicamente mostra os desvios percentuais da inflação em relação ao centro da meta, que de 2012 até 2018 foi de 4,5%, né, a meta. Ela não variou nesse período, o Copom deixou ela fixa. E a linha azul vai mostrar os desvios percentuais das projeções, né, dos indivíduos em relação à inflação. Então, o que basicamente acontece aqui é que quando o Banco Central deixa de cumprir o centro da meta, os agentes passam a fazer previsões de inflação que têm um erro muito maior, né? Passam a errar muito mais. Quando o Banco Central volta, né, a cumprir algo ali perto do centro da meta, esses erros, né, nas projeções dos agentes tendem a cair. Eu vou rodar um painel Logit para a probabilidade, né, de um agente, de um fundo, etc., atualizar sua previsão de inflação, que vai ser capturada pela essa variável
RJD aqui, que vai ser 1, né? Se o agente J atualizar a previsão de inflação dele no dia D, e 0, caso contrário. O X aqui vão ser os meus regressores, né? Que no caso vão ser, eu vou utilizar algumas dummies de ano. E para checar se essas atualizações geram ou não ganhos na precisão, né, dessas previsões, eu vou rodar um painel condicional aos agentes estarem atualizando, que vai ser representado aqui pela essa equação número 2, pelo esse log, né, por essa diferença dos logs aqui, dos erros de previsão. Aí, não sei se dá para ver muito bem aqui os coeficientes, mas aqui na coluna 1, eu vou ter os coeficientes para o modelo Logit. Aí eu consigo ver que as probabilidades, né, desses agentes estarem atualizando as suas previsões de inflação, elas são crescentes, crescem constantemente aqui ao longo dos anos da amostra, né, de 2012 em diante. Elas começam a ficar aqui estatisticamente significantes no ano de 2015 e continuam estatisticamente significantes até o ano de 2018, o que é basicamente curioso, né? Porque o Brasil ele meio que entra em recessão aqui no final de 14, aí passa no ano de 15 inteiro, né, 16 em recessão, e no ano de 2015 especificamente é quando a inflação bate em 2 dígitos, né, abre a casa ali dos 10% no ano, e é justamente quando esse coeficiente de atualização das previsões começa a ficar estatisticamente significante. Então, isso sugere que os agentes realmente perderam a credibilidade no Banco Central, na política monetária nesse ano, e passam a fazer eles mesmos as suas próprias previsões. Na segunda coluna aqui, a gente já não encontra um padrão muito claro, né? O que mostra que o fato dos agentes passarem a ter que elaborar uma própria previsão de inflação a partir do ano de 2015 não ajuda a diminuir os erros de previsão, muito pelo contrário, né? Tem até sinal negativo em alguns casos, e pode fazer a precisão até piorar, como a gente viu ali naquele primeiro gráfico das linhas azuis e vermelhas dos fatos estilizados. Bom, agora eu vou continuar aqui e vou pegar emprestado da literatura de Banco Central aqui, do paper do Bonfim e Rudebust de 2000, um índice, né, de credibilidade que melhor se adequa, né, ao meu caso aqui, representado por essa equação 3, que vai ser basicamente, né, que o consenso, né, das expectativas para o ano T vai ser aqui uma média, né, entre a meta de inflação, representada aqui pelo π/T, e a inflação passada. Aqui, necessariamente, essa especificação aqui da inflação passada, eu escolho ela porque no Brasil a gente sabe, né, que a inércia inflacionária é grande, mas qualquer outra especificação aqui também, que não é inflação passada, seria algo bem razoável. Bom,
esse método aqui, né, do Bonfim e do Hurdebush tem só um problema, né, que ele usa a expectativa aqui consensual do mercado, né, mas tem um problema que essa expectativa de inflação ela é viesada. Então, a solução vai ser usar esse Bias Corrected Average Forecast, o BCIF, que foi proposto por um paper do Wagner Gaglianone, do Banco Central, e do João Vitor Isler, em 2018, onde que é representado por essa fórmula aqui embaixo, né? O G vai ser basicamente uma função afim da expectativa de inflação, o kappa e o psi, os parâmetros que vão ser estimados por GMM. Uma vez que eu fizer isso, eu substituo essa fórmula de volta aqui na equação 3 e depois isolo o lambda para conseguir traçar um cenário de credibilidade, né? Aí, isolando o lambda na equação acima, eu chego a esse gráfico aqui do índice de credibilidade, onde ele vai variar entre 0 e 1, né? 0 vai ser credibilidade mínima e 1, credibilidade máxima. A gente consegue ver aqui, basicamente, uma história, né, contada por esse gráfico bem condizente com a realidade, onde de 2012 até ali 2015, a credibilidade do Banco Central vai caindo constantemente da política monetária, né, até atingir quase zero. Vamos lembrar aqui que nesses anos o centro da meta ele basicamente não foi cumprido, e sim o limite superior da meta, né, ali perto de, na época, acho que 6,5%. Aí, em 2016, tem uma mudança, né? Tanto na presidência como em alguns dos diretores. A confiança do mercado volta e com isso, o nível de credibilidade volta para um patamar bem alto e se mantém daí em diante. Bom, agora passando para o modelo, né, propriamente dito, que vai ser basicamente o mesmo modelo utilizado no paper de referência, né, aquele do KVV de 2016. Vai ser um modelo de 3 períodos, onde no primeiro período os agentes que possuem, né, skill, né, algum tipo de habilidade, vão escolher como alocar a sua atenção, né, ao longo dos diversos ativos disponíveis. No segundo período, todos os agentes, aqueles com habilidade, sem habilidade, vão formar o seu portfólio de ativos arriscados e de ativos livres de risco. No terceiro período vai ser quando as utilidades e os payoffs serão conhecidos. Vai ter basicamente um ativo livre de risco e N ativos arriscados. O preço do ativo livre de risco vai ser normalizado para 1 e vai ter payoff de A no terceiro período. Os ativos arriscados vão ter o seu payoff dado aqui por essa equação 4, onde Zn vai ser o choque agregado e Zi vai ser o choque idiosincrático. Bi aqui vai ser o peso dado, né, para o choque agregado no retorno desse ativo I. E o enésimo ativo vai ser um ativo compilado, assim, que vai ser um compilado de todos os outros ativos e vai servir assim, né, para fechar matematicamente o modelo. Os fatores de risco ZI vão ter essa distribuição aqui normal 0 sigma I, vão ser mutuamente independentes entre si, com sigma sendo uma matriz diagonal. Aqui, como eu já falei, numa fração θ dos investidores vão ter algum tipo de habilidade. Isso vai querer dizer que eles vão observar um sinal privado sobre os fatores de risco, Zs. Aí aqui, né,
matematicamente, ali, se eu empilho as equações acima, né, a 4 e 5, eu chego a essa fórmula aqui, onde gama vai ser uma matriz invertível N por N. Aqui eu vou só definir, né, o payoff dos fatores de risco, como esse F tilde. Eu também vou assumir que cada fator de risco vai ter a oferta estocástica dada por esse YI barra mais YI, onde esse YI aqui vai ser um ruído, né, que é necessário nesse modelo justamente para o preço, né, dos ativos não ser capaz de revelar toda a informação detida pelos investidores que possuem algum tipo de habilidade. Eu também vou assumir, né, que a oferta do risco agregado ela é grande em comparação com os outros riscos da economia. Isso é basicamente para diferenciar, né, o risco agregado dos outros riscos, que é justamente o tamanho e a abrangência que ele vai ter. Continuando aqui, né, eu vou ter um contínuo de investidores indivisíveis, cada um com riqueza inicial W0 e preferências da média variância. O modelo é basicamente resolvido de trás para frente, né, com backward solution. Então, eu começo resolvendo o problema do segundo período, que vai ter essa utilidade aqui dada pela equação 6, e os agentes vão escolher o QJ, que é um vetor, né, N por 1, de quantidades de ações, né, que eles vão ter no portfólio, visando maximizar essa utilidade esperada do segundo período, sujeito a essa restrição orçamentária aqui, que vai ser que os ativos, né, os recursos, né, que ele vai ter disponível no segundo período vão ser quanto ele investiu, a fração que ele investiu no ativo livre de risco, da riqueza inicial dele, mais quanto ele investiu nos ativos arriscados. Aqui, na equação 7, eu só reescrevo a restrição orçamentária em termos dos preços, da quantidade dos fatores de risco. E a equação 8 vai me dar, basicamente, mais tarde, né, os preços de equilíbrio que vão ser obtidos por market clearing quando eu igualar a demanda de risco com a oferta de risco. Agora, se eu olhar para o problema do primeiro período, dado aqui pela equação 9, essa vai ser a utilidade. O investidor J, né, ele vai escolher KIJ, que vai ser o nível de precisão que ele vai querer ter sobre o risco I, de forma a maximizar essa utilidade. O sinal, né, que é basicamente esse ETA-J aqui, vai ser o risco mais um ruído. Então, basicamente, enquanto maior o K que ele escolher, né, a precisão que ele quiser ter sobre o risco I, essa precisão ela entra na matriz aqui de variância dos erros de forma negativa, então ela basicamente diminui o ruído que eu vou ter sobre o risco Z, e aí isso gera para mim um sinal mais claro. Esse problema vai ser resolvido
junto com essas duas restrições aqui, né? Uma restrição uma restrição de capacidade de informação, que vai ser a inequação 10, e outra que vai ser uma restrição que basicamente, a 11, né, que basicamente garante que essa precisão seja não negativa, né? Aqui, né, só para deixar, talvez o que não tenha ficado tão claro no início, que são os estados agregados, né? Como vão ter duas variáveis principais, né? O estágio do ciclo econômico, dado por expansão ou recessão econômica, e a variável de credibilidade do Banco Central. A natureza estática desse modelo, né, vai fazer com que, basicamente, só cada uma dessas duas variáveis assuma dois valores, né? Ou expansão ou recessão, no caso do ciclo, e credibilidade alta ou baixa, no caso da credibilidade do Banco Central, né? Não vou analisar aqui, por exemplo, um nível intermediário. Aí eu vou poder, com isso, dado que na minha amostra os momentos de recessão econômica coincidem com os de baixa credibilidade, eu vou poder assumir essas duas desigualdades aqui, de forma para poder capturar, né, que o fato que retornos vão ser mais voláteis em período de recessão e que o preço do risco também é maior em período de recessão econômica. Aqui, basicamente, esse último bullet aqui explica uma questão de timing, né? Que os estados agregados da economia vão ser conhecidos antes, né? Que aquela sequência ali de 3 períodos do modelo tenha início. Aqui é basicamente a solução do modelo, né? Que, escolhendo aqui para os portfólios, para a carteira ótima, né? Que é resolvendo o problema do segundo período, é basicamente fazer uma condição de primeira ordem ali. Aí eu vou chegar a essa equação 12. Na hora de fazer o market clearing, né, e achar os preços de equilíbrio, eu vou chegar a uma equação que esses preços vão ser uma combinação linear dos fatores de risco, tanto de demanda como de oferta. E para a utilidade do primeiro período, eu vou fazer uma substituição da equação 12 na 7 e desse resultado na 9. Vou chegar aqui a essa equação 13. Aí depois, depois de alguma matemática, assim, né, um pouco de malabarismo, até esse problema 13 se transforma nesse problema 14 aqui, 15, que vai me gerar basicamente uma solução de canto, né, para os Ks e Js, né, para onde os agentes vão escolher alocar a sua atenção e para qual risco. Bom, aí aqui eu tenho algumas previsões, né, que estão enunciadas no paper original, né, que são do KVV 2016. A primeira vai dizer que basicamente em recessões, né, o nível de atenção assim, dos agentes deve ir para choques agregados, enquanto que em expansões econômicas essa mesma atenção deve ir para choques que são idiosincráticos, né? Aqueles choques são específicos de cada ação. Isso se dá basicamente pelo fato de que em recessões são períodos de grande volatilidade dos choques agregados, então a maneira mais eficiente de reduzir o risco do portfólio vai ser olhando para
esse tipo de risco. A previsão número 2 vai dizer que, né, em período de recessão, a dispersão dos portfólios deve aumentar. Isso ocorre basicamente, né, porque em recessões são períodos de grande volatilidade e incertezas. Então, isso faz com que a informação pública, né, contida ali basicamente nos preços dos ativos, se torne menos informativa. Isso faz com que os investidores que possuem alguma habilidade passem a colocar um maior peso, né, nos seus sinais privados e menos nos sinais públicos. Isso gera uma maior diferença, né, na formação do portfólio e, consequentemente, uma maior dispersão nos retornos. A última previsão 3, vai falar que em recessões, basicamente, os fundos devem performar melhor, né, o fundo médio ele deve performar melhor do que em períodos de expansão econômica. Isso se dá pelo fato, né, de que em recessões os agentes com habilidade eles se sentem mais confortáveis em assumir posições mais arriscadas, dado a sua vantagem informacional, né, para cima dos investidores que não possuem essa mesma habilidade em captar informações privadas, só dependem das informações públicas. Aqui, basicamente, chegando já nos achados empíricos, eu vou testar essa habilidade, né, de temporal e a dispersão. Vou rodar aqui uma regressão em painel para a quantidade, né, de NTNBs, né, no portfólio dos investidores, e vou testar também essa dispersão. Aí vou usar aqui uma dummy que vai capturar se o ano é um ano de recessão ou não, e também o nível de credibilidade. Aí esses resultados são basicamente mostrados aqui nessa tabela 4. As duas primeiras colunas mostram que o sinal da credibilidade ele é correto, né, e estatisticamente significante. Então, é aquilo que eu já falei anteriormente, né, quanto menor, né, a credibilidade, maior vai ser a quantidade de NTNBs que os agentes vão querer no seu portfólio, justamente para formar um hedge contra a inflação. E a mesma coisa para a dispersão. A dispersão vai aumentar quando a credibilidade estiver baixa, justamente pelo fato de haver agentes com habilidade e agentes sem habilidade. Então, os agentes com habilidade vão poder comprar, digamos assim, a quantidade certa, né, fazer o hedge certo, enquanto os agentes sem a habilidade ou vão realizar a operação inversa ou não vão fazer o hedge adequadamente. A gente nota também aqui que os coeficientes de recessão não são estatisticamente significantes, né, para essa regressão. Aqui eu basicamente faço a mesma coisa para testar a dispersão dos retornos e performance dos fundos. Aqui eu já uso a base de dados completa, né, contendo tanto ativos linkados à inflação como abrangendo todos os fundos de ações. Aí aqui, né, eu chego a um resultado bem curioso também, que, né, o fato de eu estar em período de recessão econômica aumenta a dispersão dos retornos em cerca de 50%. Aqui a interpretação é diferente, né, porque é uma regressão log nível. E o fato de eu estar em recessão faz com que eu tenha um aumento de quase 100% na performance dos fundos comparada a períodos de expansão econômica. Que é bem interessante, né? E ao contrário do que acontece antes,
do que aconteceu na equação anterior. Dessa vez o índice de credibilidade, né, do Banco Central, que não é estatisticamente significante, dado que agora eu estou olhando basicamente para ações. Desculpa. Então, é basicamente isso, né? Chegando às conclusões finais aqui, que apesar de ser modelos informacionais serem difíceis de lidar, né? Porque é difícil de medir isso, fazer esse link com credibilidade e estado da economia, né? Fez com que fosse possível fazer essa ponte entre isso e um modelo que pode ser trazido para os dados. E aqui, nos achados principais, eu basicamente repito, né, aqueles que eu citei lá no início, quando eu adiantei, né, as previsões do modelo, que a evidência, né, que a atenção é realocada, visto que há uma maior incidência, né, de atualizações nas previsões de inflação quando a credibilidade do Banco Central é baixa, junto de compras, né, de compras líquidas, né, de NTNBs nesse momento e vice-versa, uma maior dispersão no cross-section de ativos linkados à inflação em período de baixa credibilidade do Banco Central, uma maior dispersão dos retornos dos fundos em recessões e uma melhor e uma performance, né, em recessões que é acima da média da performance desses mesmos fundos em períodos de expansão econômica. Bom, acho que é isso. Obrigado. Eu acabei passando aqui um pouquinho do tempo, mas tranquilo. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, é só fazer. Eu tenho uma questão. Você está usando o José Renato está falando. Você está usando o volume de NTNB. A ideia é que estão protegidas por variações não esperadas da inflação. É isso? Isso, porque a NTNB, né, ela tem ali aquela parte do retorno dela que é fixa, né, ali quando você compra ela, que é aquele retorno garantido, e o retorno nominal, ele vai ser esse retorno real, que está garantido ex ante, mais a variação inflacionária. Então, é basicamente um hedge para a inflação. Mas aí vem o meu ponto. Quando você tem um período de baixa credibilidade, é possível que o prêmio de risco, né, nessas NTNBs ele seja maior. Aí eles podem estar comprando esses títulos por conta do prêmio maior. E aí o meu ponto será que você não poderia pegar também os títulos pré-fixados para você poder comparar, né? Porque o título pré-fixado ele também é razoável você supor que ele está com um prêmio maior. E aí, se você comparasse os dois, né, o pré-fixado com o NTNB, aí sim você poderia fazer uma comparação em diferença, né, dos dois, e não olhar só para a NTNB. Ou então, alternativamente, colocar o prêmio de risco da NTNB na sua regressão também, né, para ver se não é isso que está explicando uma compra maior durante a recessão. Ou durante poderia aplicar para os dois, né? Recessão e o período de baixa credibilidade. Você entendeu o meu ponto, não? Entendi. Parece uma boa ideia essa de colocar, né, adicionar na regressão o prêmio de risco da NTNB, ou até, como você mencionou, outro título
pré-fixado, por exemplo. Eu posso ter deixado passar isso aí, não ter pensado nisso na hora. Mas é um ótimo ponto. É lógico que, tipo, em período de recessão, você vai ter os prêmios, em geral, né, de risco vão estar mais altos, né? Não só o da NTNB. Mas aí, tipo, não sei, né? Teria que ver especificamente nesse caso aí, né? O que acontece. Tá. Beleza, eu posso dar uma olhada nisso futuramente. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida, comentário? Bom, então é isso, galera. Obrigado pela presença de todos, pelas apresentações prévias, né? Antes da minha, do José Renato e do Luiz. Acho que foram todas muito boas. Foi uma sessão bem legal. Falou, Lucas. Obrigado aí. Até mais. Valeu. Gente, bom dia.